Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos a mais um podcast da Fran. E hoje a minha convidada é uma mulher que eu admiro demais, de verdade mesmo, porque só quem senta aqui na minha frente, no Jogo da Verdade, são mulheres em que, de fato, eu vou lá listando e falando assim, essa mulher eu quero aqui na minha frente. E essa mulher, ela fez de uma história um pouco triste, de um limão, uma deliciosa limonada. Ela tem uma história de vida maravilhosa e hoje ela tem um dos pães de mel mais gostosos do Brasil, do mundo. Grazi, aqui na minha frente, Graziela Garcia. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada. Uma felicidade de você estar aqui comigo. Muito essa obrigada. sua energia. Sempre quando eu falo com você, você é essa mulher alta astral, comunicativa, simpática. Obrigada. E é uma honra ter você aqui. Obrigada. Tá? Muito obrigada mesmo. Grazi, vamos lá. Você tá Bora. nervosa, amiga? Não, né? E já Não. penso, né? Isso acontecer. Mas eu quero que você... Embora seja o meu primeiro podcast. De muitos, eu já te falei, Amém, né? amém. De muitos que vão estar acontecendo. Mas vamos falar pra quem tá começando agora e quer conhecer a história inspiradora, maravilhosa que é a sua. Então, assim, você sempre foi do ramo da gastronomia. Como que você Caiu de paraquedas tá. nesse universo do pão de mel? Então, eu sou formada, meu pai curitibano, minha mãe mineira, eu carioca. Fiz faculdade em Campinas de Relações Públicas, aonde me formei. Bancada pelo meu pai, apaixonada pelo Tony Garrido, Cidade Negra, vivia atrás de show, viajando. Me formei, meu pai falou, corta a verba, vem morar em Curitiba. Cheguei em Curitiba, comecei a emagrecer, meu cabelo começou a cair, começou a ficar coisa estranha. Descobri que eu tava com lúpus. Diagnosticada, os exames, não sei o que, a casa caiu. Grazi vai morrer. E eu adorava uma festa, sempre fui muito animada. Meu cabelo caindo, eu usando aquelas faixas, e minha mãe falava assim... E aí, não tinha nada pra fazer, né? Ficava no sofá vendo TV e minha mãe falava... Grazi, vamos fazer aquela receita de pão de mel da sua avó, que eu vou vender pra você? Ai, mãe, que saco, eu não quero, tô com preguiça. Aí ela batia uma receita, sem me avisar, assava, recheava... Começava a banhar no chocolate, falava, ai, filho, tô com tanta dor na mão, me ajuda a acabar? Aí eu banhava os pães de mel no chocolate e gostava de fazer aquilo, embora eu tivesse preguiça. Gostava de fazer aquilo. Ela saía, desculpa, bati no microfone, ela saía, vendia e me entregava dinheiro. E aí eu fui me apaixonando por aquilo, porque eu tinha um dom, eu sempre fui muito comunicativa e sempre tive dons com as mãos. Tanto que antes de prestar relações públicas, eu prestava odontologia. Eu queria botar aparelho em criança. Era outra coisa que eu gostava, criança. E aí, assim, a gente começou a fazer em casa. E minha mãe ia em grandes redes aqui em Curitiba e falava, olha... tem o pão de mel da minha filha, a gente descobriu que ela tá com lúpus. Você se importa de eu colocar aqui essa cestinha pra vender e tal? E aí as grandes confeitarias, as pequenas também, onde ela ia abrir as portas e vendia o pão de mel e as pessoas iam amando o pão de mel. Primeira mordida, a pessoa se apaixonava. Acho que foi um diferencial, assim, a receita, a história, tudo. Aí, eu... comecei a namorar um rapaz... Vou contar uma história longa. Por favor, mas é inspiradora. Pode contar, fica à vontade. Mas é longa. Fica à vontade. Tá bom. Aí eu me apaixonei comecei a namorar um rapaz no Rio de Janeiro. Muito longa. Então vamos editar. Fui lá... Muito longa. Mas enfim, você... Vamos pular. Parte do namoro. Até mesmo porque o marido vai ficar com ciúmes. O negócio prosperou mesmo quando o marido entrou na jogada. Aliás, eu conheço ele, muito gente fina, um querido. Também não sei se eu devo falar isso, mas ele vai querer muita parte. Eu também acho. Então vamos editando. Vai editando. Aí você conheceu essa pessoa, fez o pão de mel. Mudei pro Rio de Janeiro, comecei a fazer pão de mel no Rio de Janeiro, tá? Nossa comecei Senhora. lá. E aí... Por causa da doença, a minha irmã gêmea, eu tenho uma irmã gêmea maravilhosa, Isabela, fez uma tatuagem no braço, que são as duas bonequinhas. Uma careca, a câmera pega aqui, uma careca e uma de cabelo. Isabela, que sempre foi linda, e eu, que sempre fui muito legal. Será que isso é de gêmea? Mais feia. Será que é de gêmea? Porque eu falo da Francis Ney, né? Eu também sou gêmea. Então ela fala que ela é mais inteligente, eu falo, tudo bem, eu sou a mais bonita. Então, é isso. A Isabela é a mais bonita e eu sou a mais legal. Entendeu? E aí, nessa jogada, eu falei, Isa, vamos abrir o Grazi Bela. Cara, tatuagem maravilhosa que você fez pra mim, eu já tô boa da saúde. A doença, eu fiquei boa logo. Graças a doença Deus. Como se... Entendeu? Passei. Sim. E fiquei boa, hoje nem tomo mais remédio, graças a Deus. Amém.
E aí, vamos fazer o Grazibela? A Isabela, não quero. Porque assim, ela era linda, mas ela tinha um mau humorzinho, né? Bem não, eu francesinha. não quero meu nome, doce, não sei fazer doce. Eu falei, mas eu também não sabia, vamos, o negócio é um sucesso, o produto é maravilhoso, todo mundo adora. Não sei o que, eu vivia no monobloco na época. Eu dou pra todo mundo monobloco, os pães de mel todo mundo ama, não sei o que. Dá o pão de mel. Deixa Exato, vamos por isso. Por isso, gente, que eu tô amando essa mulher. Não tem como não rir, amiga, conversando com você. Meu Deus do céu. Aí fiquei até vermelha. E aí, ela não quis a logo, tá? Não e quis. eu mudando pro Rio de Janeiro e a gráfica assim, ó, precisa imprimir etiqueta, vamos. Aí a minha madrinha, no Rio de Janeiro, quis ser sócia. Ela falou, bota Grazi Graça. Eu falei, bota Grazi Graça, que ela chama Maria da Graça. Ela falou, não, sou velha, tenho 50 anos, meu nome em produto, não sei o quê. Um tio meu, que é arranjador de música, e na época era saxofonista do Cidade Negra, que era por isso que eu via atrás do Cidade Negra, falou, bota Grazi, porque é sonoro, e nomes com 2 letras Zs dão sorte. Mandei rodar 6 mil etiquetas. Deu sorte. Amém. Rio de Janeiro, trabalhando, calor, pão de mel derretendo, pega ônibus, morava em São Conrado, fazia pão de mel em Laranjeiras, na casa da minha tia, forminha, cansada, já não gostava mais do cara. Falei, quer saber? Vou voltar pra Curitiba, pra Boa Vida, casa do meu pai, roupa lavada, comida. Frio, assim, o pão de mel não derrete. Chocolate, voltei pra Curitiba. Minha mãe tinha acabado de comprar uma casa de chá. Aí, voltei pra Curitiba. Minha mãe tinha comprado uma casa de chá no Alto da 15, numa mansão enorme. Minha mãe, aquelas madames. Meu pai é cervejeiro, muito bem sucedido na profissão, na vida e tal. E a casa de chá tinha uma garagem. Juro por Deus, uma garagem de 4 carros, daquelas que desce com pantográfica. Eu falei, mãe... daí apareceu uma encomenda de, sei lá, 3 mil pães de mel. A gente fez em casa. A espuma do forno saltou pra fora. E aí... Eu falei, mãe, você se importa de eu colocar um forno lá na garagem e tal, e começar a fazer os pães de mel na garagem? Porque a casa já é sua mesmo, você já paga o aluguel e tal. Ela falou, pode. Se você fizer organizar tudo, né? Não me encher o saco, entregar tudo limpinho e eu não gastar nada, pode. Aí eu peguei minha reservinha que eu tinha, daquele pãozinho que ela vendia, botei uma pia dessas pré-moldadas, meu pai me deu o forno, comprei uma pia de inox, o teto... Era assim, de madeira, de garagem, de casa velha. O piso de cimento. E transferia ali o pão de mel. À noite eu cobria todos os pães de mel. Tinha que deixar tudo embalado, né? Porque tudo era um risco. Fez uma Páscoa, fez o maior sucesso. Olha... Aí, foi a primeira vez que eu ganhei um dinheiro, assim. Aí eu falei, não, agora eu vou fazer uma obra. Mãe, posso fazer uma obra na sua cozinha? Ela falou, se eu não gastar nada, se entregar tudo limpinho, pode. Aí botei... piso, botei teto que podia pela vigilância e tal. E eu usava o CNPJ dela, pela empresa dela. E aí, começou a crescer. Sua primeira loja foi ali, então? Começou a crescer devagarzinho. E assim, ó, era uma casa enorme na frente, dessas muito antigas em Curitiba. E isso era uma edícula no fundo, com 4 garagens. Com 2 garagens, 4 vagas, E aí eu fui crescendo pro lado nessa edícula. Porque daí eu assava e banhava no chocolate. Aí eu falei, mãe, posso pegar a sala do lado pra tirar o forno, se eu não gastar nada? E de repente, o meu negócio tinha comido o negócio dela. Nossa! Na lateral. Aí meu pai saiu da empresa, se aposentou, depois foi demitido, a fonte secou, minha mãe falou, vou vender a casa de chá. Aí ela vendeu a casa de chá e eu falei, o que eu vou fazer? O cara que comprou falou assim, não, você pode ficar ali. Fez um proporcional de aluguel e falou, você pode ficar ali. Aí ele fechou uma festa que precisava do meu espaço. E ele falou assim, ó, você tem 1 semana pra sair com tudo dali. Meu Deus! E aí? Sentei na calçada, comecei a chorar, cheia de móveis. Peguei um cara que eu conhecia, aluguei a garagem da casa dele, botei os móveis pra lá, comecei a procurar uma casa. Foi a minha libertação, assim. Achei uma casa no Alto da 15, pequenininha. E aí transferi tudo pra lá. Lá foi a minha segunda fábrica, né? E aí, só pra eu entender, assim, essa questão de período, amiga. Você, então, ficou quase 1 ano na casa de chás? Fiquei 1 ano, mais uns 2 anos. E aí, então, sua terceira Páscoa foi já nesse lugar novo aí? Porque eu acredito que Páscoa a gente bombe muito Páscoa e Natal. Páscoa e Natal, são as 2 melhores datas. E aí, você já tava nesse lugar novo, que era essa casinha no Alto da 15. Que daí já era essa casinha no Alto da 15. Eu já namorava o meu marido.
E aí mas aí até então era você que colocava a mão na massa, você que vendia? Sempre. Sempre Eu cheguei a ter 110 revendas. Nossa, que legal! Eu tinha um palio, eu mandei tirar todos os bancos do palio. E aí eu enchia o carro de caixinha de pão de mel e eu rodava essa cidade inteira entregando pão de mel. E eu vejo que você é muito ativa, você acaba dando Muito curso, ativa. você ensina. Você hoje tem quantas mulheres trabalhando com você? São quantas lojas hoje? São 5 lojas. E quantas mulheres você tem com você hoje? Em média, umas 30 mulheres. E você dá curso, você ensina? A gente não dá curso ainda. Tá. Tô vendo, né? A gente tem bastante proposta de curso, tem bastante proposta de franquia. E assim, um dia eu tive uma reunião e aí falando sobre o meu negócio, sobre expansão, né? Com Sim. um grande fornecedor, ele falou, Grazi, mais do que uma empreendedora, você é uma grande apaixonada pelo que você faz. Demais. Então, assim, eu acho que tudo que eu construí foi uma consequência do amor que eu sempre gerei nisso. Exatamente. Entendeu? Você quer me ver feliz, você me bota uma touca, me bota... Dá pra ver. Você me bota um bolo e um brigadeiro pra eu decorar, entendeu? É onde eu me realizo, é a minha terapia. Às vezes, eu ainda vou muito pra cozinha. Todos os pães de mel... Eu vejo você na cozinha. Todos os pães de mel sou eu que escrevo. É claro, hoje eu preciso ter estratégia maior, eu preciso pensar mais, eu tenho que resolver campanhas, eu tenho que resolver embalagem. Eu acabo usando um pouco da minha formação, né, de relações públicas nisso. Mas eu boto muito a mão na massa. E a sua família acabou vindo te ajudar ou o seu marido hoje é ativo com você na Grazi O meu Grazi? marido porque ele era contador, ele trabalhava numa empresa de contabilidade. Então, quando a gente começou ainda na casa de chá, ele acabava o trabalho dele e ele tinha que ir pro meu, porque senão ele não me via, porque eu só trabalhava. Eu passei 20 anos trabalhando muito, 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 muito. Tinha uma menina que trabalhava na minha casa, cuidava da nossa casa, né, com a minha família, com meu pai. Eu pegava ela no Guadalupe, 4h30 da manhã, às vezes, pra ir lá pra casa de chá, pra embrulhar pão de mel. Voltava com ela às 7, 8 da manhã aqui pra casa, pra ela dar conta de casa. Então, assim, muita dedicação, muito suado, entendeu? Muita persistência. Quando eu comecei a vender pão de mel nos pontos de venda, embora eu fosse muito comunicativa, eu tinha muita vergonha. Que foram esses 110 pontos de venda. Foram esses 10 pontos. Antes de eu começar a dominar esses 110, eu tinha muita vergonha de deixar uma caixinha no seu estabelecimento e depois ligar ou passar e não ter vendido. Entendeu? Ou então cobrar a parte que foi vendida. Você tinha esse eu tinha problema. vergonha. Por que será que a gente tem, né? Sei lá. É muito louco isso. Sei lá. Hoje, eu chego, eu falo, vamos lá, cadê minha caixa? Tira esse bombom daqui, que você conhece o dono desse cara aqui? Tá em Miami, eu tô aqui. Aí eu brinco com o pessoal, aí eles liberam os casos. Por isso que a gente tem ótimos pontos de venda e, assim, bem estratégicas a colocação, porque eu ainda cuido pessoalmente desses maiores que eu cuidava antigamente, entendeu? Que foi quem abraçou as causas com a minha mãe, com quem ela vendia lá. Eu tenho muito carinho e muita gratidão por esses locais aqui em Curitiba. Nossa, que show. E o legal disso tudo é que você ainda manteve esses pontos de venda e aí abriu as suas lojas. Assim, a abertura da minha loja, das lojas, né, e a minha força sobre as lojas veio na pandemia. Eu tinha só 3 lojas. Na verdade, quando eu mudei para essa casinha no Alto da 15, pra você ter uma ideia, meu escritório era dentro do banheiro. Eu botei uma almofadinha na privada e ficou o cano do chuveiro. Às vezes cai uma gota da água, porque o escritório era no banheiro, porque foi tomando a cozinha. Entendeu? É muito legal saber dessas histórias, porque todo mundo acha que tem esse grande, já tá... o pessoal fala pra mim, né? foi só... Mas tem sorte, a Grazi, hein? Exato. Não, sabe? É legal ver esses bastidores, ver esse perrengue, porque a pessoa que tá nos ouvindo e tá lá também achando que, pô, só ela é a vítima, não seja o que, só com ela tá acontecendo isso, muito pelo contrário. Jamais. Todo começo é muito difícil. Muito difícil. E assim, esses dias eu saí com uma doceira, ela tava meio desanimada, porque a gente tem um grupo de doceira muito legal aqui em Curitiba. Ela tava meio desanimada. Eu falei, amiga, não fique. Entendeu? O grande segredo é persistir. Eu falo, eu não conseguia ir no ponto de venda, ver se vendeu. Sabe? Hoje, direto as pessoas me veem de touca dentro de uma padaria, limpando prateleira dessa padaria, entendeu? Sem vergonha nenhuma. E persistindo, e disciplina. Então, assim, esse é um dos grandes segredos. E me fala um pouco da pandemia. Logicamente, as pessoas em casa...
né, quero comer, porque a ansiedade tava a mil. A mil. E realmente ter um pão de mel da Grazi dava uma adoçada na vida. E então você expandiu na pandemia? Eu expandi na pandemia. Que interessante. Porque até então eu achava que o meu grande tchan eram as revendas. E aí, na pandemia, as revendas fecharam. Quando foi decretada a pandemia, eu me lembro como se fosse ontem, assim, sabe? A gente tinha um banco de horas muito grande de Natal, que tinha acabado o Natal. Sim. Em março, a gente ainda não tinha tirado esse banco de horas. E aí, ninguém mais pode trabalhar. Eu tinha idoso trabalhando na fábrica, né? Idoso não, mas gente mais velha. Eu tinha gente com asma, gente com criança pequena. E o negócio muito fechado. Eu juntei todo mundo na sala. Eu fiquei com muito medo da pandemia. Eu chorava na minha casa e falava, mãe, o que vai acontecer? Desde que meu pai morreu, eu tenho muito medo de ficar doente. Eu vou em médico, minha pressão tá alta, de medo do médico, entendeu? Eu juntei todo mundo. Eu falei, agora nós vamos fazer uma oração. Nós vamos agradecer tudo que a gente teve até aqui. Nós vamos tirar todo esse banco de horas que a gente tem para ficar em casa na pandemia. E eu prometo pra vocês que enquanto tiver feijão na minha mesa, na de cada um de vocês aqui vai ter, porque é minha... Eu não posso demitir ninguém, entendeu? Eu tenho muito essa dificuldade. Eu até saí do RH na vida, porque eu tenho muito esse compromisso, eu também sou assim, sabe? Com cada uma dessas pessoas. Eles são os meus filhos, entende? Eles é que me ajudam a realizar um sonho que é meu. É por eles, entende? É pra eles. Claro, pra galera, tem questão financeira, tudo, mas é muito mais desse lado do que do outro. Então, por isso que eu falo que é uma consequência tudo que aconteceu, entendeu? De um projeto de amor, sabe? E aí eles foram pra casa, aí eu chamei uma moça, falei, vou fazer um curso de brigadeiro. Sabia fazer brigadeiro, mas não sabia bem as técnicas, aí comecei a apostar. Vendeu todos os brigadeiros, não, porque aquela mesma tarde eu paguei o curso de brigadeiro. Aí eu comecei a fazer pequenas coisinhas e começou aquela coisa de live... Aquela, né, fica em casa e não sei o quê. E aí, fulano saiu do Covid e eu preciso entregar algo na casa da pessoa, então uma cesta de chocolate. E aí eu comecei a postar esse tipo de atividade nas redes sociais. Aí a Ivete Sangalo, que é minha amiga, minha cliente, fez uma live na Globo. E aí eu falei assim, vou botar um bolinho piscininha que tava na moda, vou fazer de pão de mel e vou botar uma plaquinha. Eu vi isso. Fica em casa, então a pessoa podia escolher a plaquinha. Em casa com Ivete ou fica em casa. O negócio tomou uma proporção de venda que eu falei, cara... Amém. Não, e assim, eu pensei, não posso estar usando o nome da Ivete assim, né? Sim. Aí liguei pra ela, falei, Ivete, tô vendendo bolo e tô botando uma plaquinha escrito Ivete, fica em casa, tudo bem? Pra ela falar, amiga, se jogue, claro que pode, você é maravilhosa, vá vender seu bolo e tal, não sei o quê. Resultado, vendemos 198 bolos pro Ivete Fica em Casa. E aí foi um sucesso. Aí eu falei, eu amo a confeitaria. Eu quero voltar a fazer bolo, eu quero voltar a coisa do café colonial. Aí eu fui começando a fazer bolo de novo. Então assim, eu abri mais um ramo. Que é esse agora, que é o novo que a gente fala um pouco mais pra frente. Exatamente, que é o ramo da confeitaria. Que eu achei o máximo isso. Então aí eu comecei a dedicar mais para minhas lojas. As revendas não estavam comprando. E eu tinha compromisso com aquelas mulheres que estavam em casa. E amiga... E isso que você falou de realmente quando a gente faz, porque o seu negócio ele tem uma energia, né? Quem já esteve na sua loja sabe que o diferencial é desde o atendimento, de tudo, exatamente porque essa essência que você tem de pensar em quem está trabalhando com você, de não ser só uma coisa sua, uma construção de todos, é o diferencial. Né? Até me emocionou você falar, enquanto tiver arroz e feijão na minha mesa, vai ter na de vocês também. E isso, amiga, é uma parte do empreendedorismo que muitas vezes alguns empresários não olham, né? Logicamente que tem um lado sofrido do empresário. Claro. Mas esse lado de dividir mesmo, de honrar quem está com você nesse crescimento, são poucos. E falando mais dessa parte empresária, qual que é o maior desafio seu hoje? Porque você foi se modulando conforme as lojas foram crescendo. Você não teve um curso, uma base empresarial assim? Tudo dom. Tudo dom, né? Tudo dom. Eu acho que a base empresarial administrativa veio do meu marido, que ele é formado em administração e contabilidade. Ele coloca a ordem na casa. Ele põe desordem também, entendeu? Põe desordem também. Eu falo pra ele, todos os dias eu durmo querendo separar com você, mas todos os dias eu acordo querendo ficar casada. Entendeu?
Porque trabalhar Porque junto... também não é fácil, amiga. Gente, você quer destruir um casamento, você trabalha Por isso junto. que ele é mais calmo, né? Eu vejo assim, entre você mais... e ele mais calmo. Tem que ser, porque... E ele é curitibano, então ele é mais Entendi. reservado, entendeu? Ele fala pra mim, você não pode se portar assim. Não dá risada alta, sabe? Assim, ele fica me... Aí eu falo, você tá me tirando a minha essência. Eu sou essa pessoa. Eu vou levantar da mesa e se eu quiser dar um abraço nesse garçom, eu vou dar e dane-se. Você é intensa. Eu sou intensa. É isso, amiga. Eu sou intensa, sempre fui. Mas é bom esse Sempre lado. fui. É a sua característica, essa coisa única. E eu acredito que também seja dessa sua espontaneidade, dessa verdade sua, que alcançou tantos nomes globais, pessoas famosas, pessoas em que associam mesmo. Poxa, mas é aqui de Curitiba e ela tá alcançando. Porque as pessoas desnublam isso, né, amiga? Esse fato de, poxa, foi uma Ivete Sangalo. Eu mesma sou apaixonada pela Ivete. Aliás, Quem não é é, né? Vetinha. Quem não é? Se você ver esse podcast, eu já vou infartar lá em casa. Porque essa mãe aqui de 4 filhos está começando agora. De gêmeas também. De gêmeas também. Enfim, depois eu vou... Porque me veio uma coisa muito louca. Vou contar aqui rapidinho, gente, tá? Mas eu e minha irmã gêmea, a gente lá em São Paulo, quando morava em São Paulo, uma televisão, acho que era Band, naquele começo da música dela de... Banda Eva? Não, calma, que era uma música que estourou, agora eu tô emocionada, imaginando ela vendo, já tô aqui tremendo. Quando a Lua Passar. Ah, tá. E aí eu e minha irmã, nós ganhamos, imagina, fazendo cursinho lá no Tatuapé, cantamos essa música para poder ganhar um convite e assistir o show dela. E a gente ganhou, amiga. A Band foi buscar a gente em casa, a gente foi pro show, entrei no camarim. Tirou foto, abracei tudo? Ivete. Menina, saí de casa, saí assim, de lá realizada, nem imaginava que isso tudo fosse acontecer. Fui pra casa sonhando. Então é uma das artistas, assim, se eu ver, eu acho que eu fico bem emocionada. Mas voltando aqui... Quem não fica, né? Quem não fica, Ivete é maravilhosa. Mas voltando e falando sobre isso... Quando a pessoa vê você chegando numa pessoa famosa, fala, poxa, eu tenho que comer esse pão de mel também. Mas aí o pão de mel já por si já é maravilhoso. Então é uma junção maravilhosa tudo isso. Quem que começou a fazer essa parte de marketing do Grazi Grazi? Nunca teve marketing. Você sozinha com as suas coisas. Eu falo assim, eu nunca investi R$1 numa propaganda de uma revista. Nunca. Sempre, o meu marketing não sou eu, o meu marketing é o produto. Entendeu? É um excelente produto. Então a pessoa come e ele vai indo. Por isso que eu tenho muitos anos fazendo pão de mel, né? Eu tive doente em 2001. Eu mudei pra casinha em 2008, eu acho que foi quando eu comecei a namorar o Léo, assim, as coisas são mais distantes. Mas eu acho que, assim, nacionalmente estourou com essa questão de famoso, especialmente por causa da Giovana, também voltado com gêmeos. Então, assim, minha vida é tudo muito... A Giovana Tonelli. Giovana Tonelli. A minha vida é muito voltada para as gêmeas. Eu sou gêmea, né? Conheci você que é gêmea, que tem filhos gêmeos. E a primeira coisa que estourou foi por causa da Giovana, porque ela estava grávida de gêmeos. E quando você é gêmeo e você vê pessoas gêmeas, você se encanta. É verdade. E a Giovana, quando eu era criança, meu pai trabalhava na Cinzano, em São Paulo. Ele é mestre cervejeiro, trabalhou na escola. Da escola ele foi pra Cinzano, em São Paulo, capital. A gente morava num prédio de 2 blocos. Um bloco morava o tio René, que é irmão do pai da Giovana, saudoso Wilton. E a gente brincava quando criança, com a Giovana, com a Renata, que são primas. E depois ela virou uma atriz famosa da Globo. E aí minha mãe até falava assim, ó essa menina na novela, a gente brincava com ela, a sobrinha da tia Vilma e tal. E a tia Vilma, queridona nossa, não perdemos o contato. Só que eu nem imaginava isso, né? Que eu ia voltar a falar com ela. Só que ela ficou grávida de gêmeas. Minhas paixões, né? Antônia e Sofia. E aí... eu falei, nossa, gêmeos, eu preciso fazer essa lembrança. Eu tava começando a fazer pão de mel pra maternidade. Aí eu falei, mãe, você não liga pra tia Vilma? Porque assim, minha mãe que fala mais com a tia Vilma, elas são amigas. Ligo, não sei o que, pede pra ela se eu não posso fazer as lembrancinhas da Giovana. Aí a tia Vilma ligou pra Giovana, a Giovana falou, claro que pode. Passa meu contato pra ela. E lembrava mais ou menos, né, da Laurita, as filhas da Laurita. A Sueli também, mãe dela, que é maravilhosa. Falou, a Laurita, você não lembra e tal... E aí a Giovana passou o telefone direto dela e a gente começou a lembrança. E ela fazia muito de boa. Grazi, faz o que você quiser. Faz o que você quiser. Me manda umas amostras que eu vou provar, não sei o quê, não sei o quê. Quando ela... Mentira, ela nem pediu amostra. Quando chegou as coisas direto, porque eu fiz exatamente o que eu quis. Ela falou, não vou
pedir mais nada. Você dá conta? Falei, dou conta. Minha irmã morava no Rio de Janeiro, a gêmea. E eu falei, Isabela, vou mandar pra sua casa, você faz algum tipo de finalização. E aí manda entregar lá pra Giovana na casa dela. Gente, a hora que ela comeu... É maravilhoso mesmo. Nossa, ela me ligou, ela falou assim, eu nunca comi nada igual, pelo amor de Deus, que maravilhosa, não sei o quê. E é assim, a pessoa, melhor energia do mundo. Dá pra sentir mesmo. Giovana Antonelli. Não tem tempo ruim, não tem tristeza, não tem reclamação. Ela Legal. é maravilhosa. Fiz tudo, a maternidade. E aí ela amou, ficou louca com chocolate. E ela falou assim, eu quero que você venha conhecer minhas filhas. Próxima vez que você vier no Rio, visitar sua irmã, você vem na minha casa, não sei o quê, não sei o quê. Que maravilhosa. Maravilhosa. Cheguei no Rio, sei lá, uns 4 meses depois, com a Renata, que era prima dela. Aí ligamos, vamos lá conhecer os nenéns. Cheguei, ela tava amamentando, dando mamadeira, sei lá. Aí eu já vi ela, você vai sair jantar comigo, eu não quero saber, eu tinha saído da praia. Eu falei, mas eu não tenho nem roupa. Entra aí, pega uma roupa minha, ela viu que era meio cheia, pega uma roupa aí de grávida, não sei o que, não sei o que. Saímos pra jantar. Assim, Conexão, gente. assim porque é do estamos há bem, anos. que é pessoas com a mesma sinergia, com o mesmo alto astral. E é o que eu falei no começo da nossa entrevista. É impossível não falar com você e não se contagiar com essa sua energia. Porque você é verdadeira, você é uma expansiva, que é igual que a gente fala assim, a gente vai conseguir ficar travada porque a gente fala demais. E aí você só cresceu nesse mundo global, Daí né? eu só cresci, na época, aí depois do nascimento, eu fiz 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Até tem anos que elas não querem festa e tal. Eu falo, Giovana, se a gente não fizer nada, vai dar azar, melhor de fazer. Porque uma tradição, assim, desde que nasceu. Eu não ia chegar a falar nesses nomes, a gente acabou falando, mas aqui já desde Giovana Antonelli, Ivete Sangalo, Preta, que eu, gente, amo demais a Preta. Maravilhosa. Amo. E até Neymar? Não, sim, não. Neymar, gente. eu queria que meu pai estivesse vivo pra ver, né? Meu Deus, que emoção, né? Tem uma decoradora maravilhosa no Rio de Janeiro, chama Letícia Melgaço. Letícia Melgaço. E ela faz festas infantis. Até um dia, se ela estiver aqui em Curitiba, nossa, um monstro. Ela faz muitas festas maravilhosas. E ela fez o chá revelação do Neymar. E aí ela ligou e falou, Grazi, eles querem pãozinho de mel na caixa pra receber os convidados. E pão de mel no Brasil, Grazi. Aí eu falei, cara, não acredito, né? Que responsa, meu pai deve estar no caixão assim, ó, pelo amor de Deus, me solta que eu quero ver. E aí fiz, maior responsabilidade, foi o maior sucesso, ela amou. Amém. Que bom, que bom. Eu também esqueci o nome. Bruna. Também. Agora Diz que é coisa... porque a gente é muito rápido. Não, e além de rápido, diz que o Covid tirou um pouco a memória de 2 vezes. Eu trabalho com isso também pra... E aí ela amou e foi um sucesso. Então foi muito legal também, um projeto bem lindo. E agora falando de... Agora sim também, independente de artista ou não... Eu também ia falar isso agora. Acho que é a nossa conexão. Sério? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Isso é exatamente o que eu ia falar. São as mesmas pessoas, pra mim. Isso, independente, exato. O ser famoso gera mais... credibilidade. Credibilidade. De conhecer. Assim, não um deslumbramento, mas uma paixão... nos fãs dessas pessoas, que falam, meu Deus, como ela chegou em tal pessoa. Mas o meu trabalho é o mesmo para todos, com o mesmo amor, com o mesmo, entendeu? Eu tenho gente que me liga, que vai lá na Fábio. Bom, fico triste porque eu tô velha. Mas eu tenho gente que vai lá de 25 anos e fala, você fez a lembrança. De 25 não, mas de 19. Você fez a lembrança desse filho meu. Eu tenho gente que fala, Grazi, eu nunca vou esquecer, porque o meu filho foi pra TI e você tava com tudo pronto e você falou pra mim assim, ó, relaxa. Cuida do seu filho. Quando você estiver em casa, você me liga, eu faço tudo de novo. Ó, chego a me arrepiar. E assim, eu tenho muitas histórias dessa. Muitas histórias. E acho que é por isso que essa energia rolando. Essa energia vai rolando. E são pessoas maravilhosas que têm histórias maravilhosas com você. E com certeza só de ver a logo já inspira aquela coisa assim de momentos bons. Porque além quando a gente morde, também tá toda aquela transformação, né, amiga? E remete ao local. Exato. Tem gente, por exemplo, que mora em São Paulo. E que morava aqui. E aí vai pra São Paulo. Quando ela volta, ela dá uma mordida. Ela fala, cara, eu me remeti há 5 anos atrás. Quando eu tava fazendo a minha mudança. E o mesmo sabor. Faço questão disso também. Os mesmos ingredientes. Os mesmos fornecedores. Sim. Até o que me oferecem de etiqueta, de coisa pra comprar. Eu falo, não. A minha etiqueta é daquele tiozinho. Talvez a fábrica dele ande só por causa do número de etiqueta que eu compro. Mas é dele. Exatamente. Entendeu? Que teve com você desde o começo. Desde o começo. Isso pra mim é bem importante. E falando de crescimento, agora vamos entrar naquela parte que eu achei tem tudo a ver
você também trabalha com essa parte dos bolos decorados. Como surgiu isso? E é uma nova unidade que você já está em fase de construção? Já tem um lugar ou não? Então, aí veio mais essa paixão, né? Que é a questão bolo dos decorado. bolos. E eu tenho uma amiga que ela tinha uma loja aqui no Champanhar, no Bigorrilho ali. E ela tava vendendo. Ela não queria mais fazer. Porque ela tava com um bebê pequeno, demandando casa e também... Você vê quando nos corrige assim, a gente já... Né? Volta pra trás. E aí ela queria passar o negócio dela, que é uma empresa de bolos decorados. Então eu assumi a administração do negócio dela. Então hoje a gente abriu uma unidade, tá abrindo na verdade. Inaugura dia 29. Aonde vai ser? Pode dizer onde já vai ser ou não? Pode, ali então, nos Mercês. Nos Mercês. Na Bruno Filgueira, 1702, em frente à Igreja dos Passarinhos. Porque já tinha uma loja de bolo lá. E eu também já sei dessa loja. Então, que era maravilhosa. Sim, maravilhosa. Então a gente assumiu a administração, manteve o que essa loja fazia e vamos agregar tanto um ponto de chocolate lá, como a parte de sobremesa que eu amo. Gente, e tem que show. O pavezinho da minha avó, que eu comia quando eu era criança. O pavezinho de biscoito de champanhe, que comia no bar municipal, lá em Ubá. Tem o bolo de abacaxi, tem o bolo de coco gelado, que nas nossas épocas era aquele isopor cheio de bolo de coco gelado, né? Na nossa época, amiga. 40 anos aqui, para. 46, eu tô à frente. Então, assim, remetendo isso, né? Sim. E quando que então vai abrir? Dia 29 de agosto. 29 de agosto. Show de bola. Amiga, é muita coisa. Você dá conta, porque, meu Deus do céu. Tem que dar. Claro, eu tenho pessoas maravilhosas, né? Tocando as lojas também junto comigo. Mas eu te acompanho principalmente na época de Páscoa, que é uma das datas mais importantes para vocês, Natal e Páscoa, né? Natal e Páscoa. Meu Deus, Natal é ainda maior. Meu Deus, eu vejo loucura. Eu vejo você fazendo filmagem, mas ainda tem tempo de dancinha para distrair o pessoal. Adoro. E, nossa, isso é muito... E eles entram mesmo, né, amiga? Em todas. Todas. Fazem todas as dancinhas de TikTok. Tem vergonha, mas eles amam. Eu até falo que eu tenho uma professora de dança que ela vai dar aula lá toda sexta-feira pra gente espairecer, sabe? É muito gostoso. E aí você vai pra cozinha mesmo, todos os dias? Como que é a sua rotina com a Grazi? Qual que é a loja que você mais vai? Então, eu fico mais na fábrica. Tá, que é onde a fábrica? No Santa Quitéria. No Santa Quitéria, tá. Que tem uma loja lá. Fico mais lá. Vou pouco nas outras lojas. Eu queria ter uma rotina demais. Mas assim, eu tô sempre decidindo muita coisa. Celular, calo no dedo. De tanto celular, decidindo as coisas. E agora também, com filho pequeno... Sim. Na verdade, assim, antes de ter filho, 100%, 1000% Grazi. De manhã, de tarde, de noite, eu e o marido. Aí, minha avó faleceu. E eu comecei a questionar assim... 10 natais eu não fui. E minha avó morreu. Aí o meu pai ficou doente. Que me abalou muito. Eu passei 1 ano na igreja de joelho, pedindo pra Nossa Senhora do Perpétuo Socorro curar meu pai. E era véspera de Natal. De Páscoa, desculpa. Era abril. E ele já vinha tratando um câncer desde abril do ano anterior. E eu com ele. E de joelho. Daí... No dia... Já me perdi um pouco. Eu fiquei lembrando dessa época. Daí meu pai ficou muito tempo internado em hospital. E eu trabalhando. E era Páscoa. Eu me lembro que ele botou um dreno assim no pulmão. E a loja lotada de véspera de Páscoa. E eu cheguei para levar uma mercadoria. A minha mãe foi e falou assim... Grazi, o senhor tá sangrando o pulmão do seu pai. E assim, todo mundo querendo falar comigo dentro da loja, eu sentei na calçada e eu berrava de chorar. Berrava, porque eu falava, não pode acontecer nada. Mãe, pelo amor de Deus. E aí ele melhorava. E eu continuando viciada no trabalho e fazendo os ovos de Páscoa. E eu acabava de fazer o ovo de Páscoa meia-noite. Então eu saía aqui da Santa Quitéria meia-noite, eu perdia o horário da visita, então eu invadia, né, o Constantine, entre aspas, mas eu passava direto pela recepção, entrava na portinha, subia lá na UTI, e aí ele tava lá na UTI, eu falei assim, tô aqui, trabalhando muito. E ele fazia sinal de ódio, depois ele foi perdendo um pouco a consciência, e aí ele morreu, Fran. Cara, ele morreu e eu não sabia que ele ia morrer. E aí, 14 dias depois, eu descobri que eu tava grávida, com 40 anos. Eu achava que era estéril, porque
eu não tomava anticoncepcional, eu tinha lúpus, eu tava casada há 10 anos, eu nunca tinha engravidado, e eu falei, eu sou estéril, 3 miomas no útero, e eu tava grávida. E ele tinha 14, eu falei, pronto, milagre. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro levou meu pai, mas me deu meu filho. Que é maravilhoso. Que é maravilhoso. Coisinha mais fofa. Coisa mais fofa. E aí, assim, de 5 anos pra cá, ele é a minha prioridade. Com certeza, você tá certíssima. Então, e assim, mesmo assim eu deixo a desejar. Hoje não, ele tava no banheiro. Não fala isso, amiga. Você é maravilhosa. E aí ele falou assim: você vai me buscar hoje 5h30 na escola, né? Eu falei, filho, deixa a mãe falar uma coisa. A mamãe trabalha muito. E que bom. A mamãe tem um monte de loja e você sabe. Mas você sabe que antes de qualquer uma delas vem você. É importantíssimo. E eu isso. amo você. E se eu não estiver lá às 5h30, alguém da minha confiança vai estar. Perfeito. Entendeu? Então, eu me dedico a ele também. Então, assim, hoje, mais eu falo dividido. isso também pros meus. E é importante eles associarem que não é a quantidade, é a qualidade. E todas as vezes que eu acompanho você com ele, é uma qualidade. Você cai no chão, você brinca, você é mãezona. Então, com certeza, esse lado da mãe que vai e faz, ele vai ter como referência e não vai também deixar de esquecer esse amor, essa sua dedicação por ele. É que a gente se culpa muito, amiga, quando a gente é mãe. Né? Maternidade eu tô me culpando, por exemplo, eu tô aqui, o Francesco tá ali. Fofo demais. Fofo, né? E também a gente fica sempre nessa, de ficar se culpando sempre das coisas. Amiga, infelizmente a gente já está encerrando o nosso podcast. Nossa, passou voando. Eu falo muito, né? E aí... Oi, Francesco. Mas é Francisco. Amiga, a gente já está encerrando aqui, mas a gente sempre faz uma pergunta que é assim, entre tantas coisas que já aconteceram na vida da Grazi, o que você pode deixar de mensagem, de incentivo, ou para quem está começando a empreender, ou para quem descobriu uma doença agora e fazer de um limão uma limonada maravilhosa. O que você dá de mensagem para tocar no coração das pessoas que estejam nos ouvindo? Olha, eu acho que desistir jamais. Desistir jamais é a primeira delas. E, consequentemente, persistir. Disciplina é muito importante para tudo na vida. Às vezes a pessoa fala assim, eu trabalho em casa, eu não tiro pijama. Se você trabalha para outra pessoa, você vai ter que sair e cumprir aquela carga horária para outra pessoa. Então, se você quer empreender, cumpra com disciplina para você. Exatamente. Que vai dar certo. Claro, eu tive, né, um pai que segurou a onda um pouco financeiramente e tal, mas a persistência, a disciplina e jamais deixar de sonhar. E quanto mais gente você fizer acreditar no seu sonho, mais chance ele tem de dar certo. E o seu super deu e vai dar cada vez mais, porque você é uma mulher inspiradora, maravilhosa. Obrigada. E eu quero continuar te aplaudindo, porque hoje eu tenho, assim, uma referência quando fala de mulher empreendedora em Curitiba. Pra mim, me vem você. Ai, e eu adoro você, tá, amiga? Ai, também. De verdade, obrigada. E não podia faltar, né? Não podia faltar. Ai, gente, que maravilhoso, gente. Muito obrigada. Olha isso daqui. Olha aí, galera. Big Family. Amiga, eu sempre lembro da gente se conhecendo, chegando na padaria com um carrinho... Cheio de filho. Essa é a associação que as pessoas têm de mim, né? E a sua mãe, tava sua mãe e sua tia acho que na mesa também. O Léo, e a gente se conheceu. E você não mudou nada. Não, e a gente se conheceu porque ela é pouco falante. Eu pouco falante. Exato. Cruzamos as crianças. Eu sou gêmea. Eu também sou gêmea. E gritamos tanto naquela padaria, né? Uma carioca, uma paulista, fala baixo já, né? Nós Mas uma delícia estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, amiga. Obrigada. Venha mais vezes, está de portas abertas. Obrigada. Quiser falar, levar a Fran Franceschi para a inauguração dos bolos. Boa. Estamos aí, amiga. Obrigada. Gente, obrigada, tá? Um beijo grande. E eu quero aproveitar e terminar aqui com vocês essa história inspiradora. Aproveitar para que você compartilhe essa entrevista para as outras pessoas. Dê uma curtida no nosso YouTube. Ajude, gente, essa mãe de 4 filhos a fazer esse programa ser cada vez mais emocionante e tocar o seu coração. Um beijo grande. Até depois.